Então, bom dia a todos. Vamos prosseguir com o nosso evento. Queria, em princípio, parabenizar o doutor Jorge Carlos Machado Cury pela organização desse fórum, não é? E vamos, então, prosseguir. Passaria a palavra para o doutor. Queria dizer só que estou substituindo o doutor Desirê, não é? Que por motivo superior não pôde estar aqui presente. E passo a palavra para o doutor Henrique Batista e Silva para chamar o próximo apresentador. Bom dia a todos. Quero, então, convidar o doutor Emanuel Forte Silveira Cavalcante para a sua fala e aqui um breve currículo do nosso eminente vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Dr. Emanuel Cavalcante é graduado em Medicina pela Escola de Ciências Médicas de Alagoas, psiquiatra extremamente atuante, como já disse, terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, ocupou sucessivas vezes a presidência do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, por um período em torno de 10 anos, ocupou o cargo de diretor técnico do Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suaragi, responsável pelo Departamento de Fiscalização do CFM e, atualmente, coordenador das Câmaras Técnicas de Medicina Aeroespacial, Medicina do Esporte, Infectologia e da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do Conselho Federal de Medicina. Com a palavra, doutor Emanuel. Bom dia a todos. A minha missão realmente não é fácil. Eu fiquei pensando e repetindo comigo como é que eu iria me situar, porque as falas técnicas, elas naturalmente ganham uma grande repercussão e são elas o fulcro das discussões. Mas a segurança do paciente, ela tem uma história. Eu coordenei a Câmara na gestão passada, um dos grandes incentivadores, uma pessoa que esteve lá batalhando, brigando, né, para que a gente trouxesse esse tema com profundidade à discussão, o doutor Guariche, que está ali sentado, ele... lá, desde a época em que eu estava coordenando, que ele cobrava do Conselho Federal de Medicina uma posição mais contundente, mais forte. E tem externado o desejo e cobra também que a gente tenha em cada Conselho Regional um núcleo com esse mesmo perfil, para aprofundar discussões. E o Cury, ele tem também cobrado demais em diretoria, em plenária, que o Conselho Federal de Medicina, ele tome a iniciativa de estimular os conselhos regionais a ter as suas próprias câmaras para debater, para discutir, porque é um assunto que tem uma relevância extraordinária. E eu resolvi tratar, como foi estabelecido, do papel do diretor técnico nessa estrutura. E é muito importante que a gente debata essa questão, porque há uma discrepância extraordinária. Nós temos ilhas de excelência, onde as práticas seguras... Por favor, Leandro, um minutinho aqui, só. Eu vou esclarecer para vocês. Embora eu seja o relator da Resolução 2153, eu não tenho o quadro, viu, o Cury, viu, Guariche? E o Luciano, eu não tenho o quadro com o questionário que a gente vai aplicar. Então, eu chamei a Eliane para ela me trazer esse quadro e para poder projetar para vocês como é que está na nossa resolução. Mas o que eu estava falando é o seguinte: nós temos ilhas de excelência, onde essas práticas elas já fazem parte da vanguarda do cuidar, do tratar com segurança os pacientes. E nós temos uma parcela enorme no Brasil
de estabelecimentos que não atendem aos mínimos pré-requisitos para que funcione. Não é para a segurança do paciente, não, é para que funcione, porque os ambientes são extremamente deteriorados. As pessoas trabalham desestimuladas. As pessoas não se sentem com vínculo com aquele local, com aquele ambiente. Tanto médicos como enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, todos sentem na pele o descaso, principalmente da administração pública, com o que deveria zelar, não para um ambiente luxuoso, ninguém quer um ambiente luxuoso, não. Para um ambiente limpo, seguro, um ambiente iluminado, arejado, que possibilite as pessoas de sentarem no seu local de trabalho e saber que vai chegar ao final do dia com a sensação de dever cumprido e descansado, porque não passou o tempo inteiro procurando um equipamento, um instrumento, ou até o vasilhame para colocar o lixo, que em muitos locais não tem. Então, a gente está efetivamente transitando numa ilha da fantasia, quando o Ministério da Saúde e a Anvisa resolvem introduzir um conceito que, para ser aplicado, exige, em primeiro lugar, que se dote os estabelecimentos assistenciais de condições de funcionar, e nós vamos cobrar a ponta para a segurança do paciente. Está lá, na reta final da assistência, os cuidados para que esse paciente sofra o mínimo de danos na intervenção feita pelas equipes que lá trabalham. Então, é um negócio complicado. E o Conselho Federal de Medicina, desde 2009, trabalha na perspectiva de construir o ambiente mínimo necessário para que os fatos aconteçam, para que o trabalho se desenvolva, para que exista uma segurança para o ato médico, e naturalmente se repercute para o ato médico que está na ponta de uma cadeia, vai repercutir naturalmente para o desempenho das demais profissões. E nós temos acompanhado, eu vejo as resoluções da farmácia, vejo as resoluções da enfermagem, da fisioterapia, todos têm a mesma preocupação de traçar, de determinar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para desenvolver esse ato. E nós fizemos isso, naturalmente, que estamos desenvolvendo o sistema, ele é um sistema que tabula na fiscalização essas condições. Agora vai ser publicada a resolução 2153, será publicada essa semana, onde a gente coloca toda a infraestrutura hospitalar nesse roteiro, para possibilitar tanto ao corpo clínico, como já mostrou o Lucena, quanto aos diretores técnicos e diretores clínicos, os chefes de setores, o que eles precisam observar para dizer: o meu ambiente de trabalho, o ambiente que eu ofereço às pessoas que tanto trabalham quanto que vêm receber assistência, tem o mínimo de segurança para que os atendimentos aconteçam. Então, é esse panorama. Agora, para chegar a essa condição, nós vamos ter que cobrar dos governos, principalmente porque é no setor público que as coisas mais demoram a acontecer. Na iniciativa privada, quando vai o Conselho de Medicina, vai a Vigilância Sanitária,
titular daquele estabelecimento corre para consertar. Mas as vigilâncias sanitárias não vão nos estabelecimentos públicos para fazer esse mesmo papel. Essa é a grande incoerência do nosso sistema. O nosso sistema, ele é leniente com as omissões do serviço público. Ele é permissivo porque diz assim, ele não pode fazer isso, tem uma burocracia por trás. E é essa burocracia que inferniza a nossa existência, porque quando se organiza para cumprir a burocracia, você executa. Eu não estou falando nem dos roubos que são descobertos. No Rio de Janeiro, é uma coisa escandalosa. O que roubaram no Rio de Janeiro daria para modernizar todo o nosso parque assistencial com toda certeza. Eu estou falando da coisa simples do bem administrar. Então, essa condição, ela é muito adversa para que a gente implante um sistema como o que está sendo proposto. Porque as pessoas não têm nem o mínimo para cumprir o seu papel como profissional. Imagine você começar a tratar da questão dos protocolos para prevenir o resultado da assistência, do cuidar do doente. Falta remédio, falta gás, falta isso, falta aquilo. Então a gente tem que ter essa preocupação. E ela está em primeiro lugar. Nós precisamos ter um compromisso de fazer com que essa situação mude. E quando o Conselho Federal de Medicina estabelece aquelas condições mínimas para que o estabelecimento funcione, nós estamos contando que os médicos vão se engajar para cobrar aquelas condições. Que o diretor técnico nomeado pelo governo, o diretor clínico que foi escolhido pelo corpo clínico, eles se engajem para que aquelas condições aconteçam, porque nós estamos oferecendo um checklist, dizendo, tem isso, sim ou não, tem aquilo, sim ou não. E a questão básica é, sem aquelas condições, vamos dar um exemplo bem simples, sem tensiômetro, estetoscópio e termômetro num consultório de clínica médica, o médico não pode trabalhar. Não. Ele não vai fazer, nem vai dar o melhor de si só escutando, só ouvindo a história, construindo uma hipótese diagnóstica. Ele tem que tocar o paciente, ele tem que auscultar, ele tem que aferir números. E a grande maioria dos estabelecimentos funciona sem essas condições. Então, a gente gostaria muito de trazer primeiro esse conceito. Eu preciso lutar, eu preciso brigar para que as minhas condições de trabalho sejam adequadas para que eu execute e faça o melhor de mim. Guariche, o piloto decola sem que tudo esteja perfeitamente ajustado no avião? Não. A gente pilota um Boeing dos mais modernos, não é por causa da tecnologia, é um Boeing dos mais modernos porque a gente lida com a vida humana. E a gente, ao longo dos tempos, foi negligenciando nessa exigência. A gente foi deixando de lado, a gente foi cansando de pedir e ninguém atende. Então a gente entra cabisbaixo, todos, não é só médico não, entra cabisbaixo, sai cabisbaixo, se a sala estiver suja, não preste atenção, se as pessoas estiverem cuspindo no chão, ninguém presta atenção, é assim mesmo, e isso a gente tem que acabar, precisa acabar. E a responsabilidade para que isso acabe é de todos nós. E o diretor técnico, diretor técnico médico,
ele tem uma responsabilidade imensa nesse papel. A resolução 2056, ela não define mais o que é hospital, clínica, não. Ela define o que é ambiente médico. Ela diz, e eu espero que os médicos presentes acessem o nosso site, vejam o que diz a resolução para compreender a contextualização do papel do diretor técnico médico. Ela diz que o ambiente médico é aquele no qual se exige a presença de médico para definição de diagnóstico, terapêutica e estratégias de reabilitação, alcançando também aqueles onde se executam os ditos procedimentos diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação, com ou sem a permanência do paciente nas dependências do serviço, bem como a execução de atos periciais. Qualquer ambiente que exija um médico para ações diretas e indiretas, nós estamos dizendo, precisa ter um diretor técnico médico para se responsabilizar pelas condições de funcionamento, pela segurança do funcionamento desse estabelecimento. E como o Luciano já projetou, o diretor técnico médico é o fiador das condições mínimas para a segurança dos atos privativos dos médicos e, conforme definido nas normas do Manual de Vistoria e Fiscalização da Medicina no Brasil, estando autorizado a determinar a suspensão dos trabalhos quando inexistirem tais condições. Então, o Conselho Federal de Medicina está dizendo, se você não tem condições para exercer a sua tarefa, você obriga-se a suspender os trabalhos para garantir o funcionamento do estabelecimento. O diretor técnico obriga-se a informar, se ele for determinar essa ação, ao Conselho Regional de Medicina com cópia para os administradores da instituição, sempre que faltarem as condições necessárias para a boa prática médica. Em até 15 dias, o Conselho fará inspeção para averiguar as irregularidades apontadas, produzindo relatório conclusivo. E, baseado nas conclusões do relatório, o diretor técnico poderá determinar a suspensão total ou parcial dos serviços até que as condições mínimas previstas nessas normas e na manualização de fiscalização sejam restabelecidas. Então, veja bem, todo mundo fica esperando que o Conselho vá fazer a intervenção. O Conselho não tem pernas para fazer intervenção em todos os locais onde falecem as condições de trabalho. Quem precisa tomar a iniciativa é o diretor técnico médico em primeiro lugar. O corpo clínico, eu não coloquei o corpo clínico aqui, o corpo clínico nessa resolução 2056 ganha uma dimensão extraordinária porque ele pode encaminhar ao Conselho de Medicina, através do diretor clínico, o pedido para suspender as atividades, caso não existam as condições necessárias para o funcionamento da instituição. Então, nós temos uma vertente de responsabilidade do diretor técnico, outra vertente de responsabilidade do diretor clínico, através da sua representação do corpo clínico. Determinada a suspensão total ou parcial, a retomada plena das atividades deverá ser precedida de inspeção do Conselho, que averiguará se houve o saneamento das irregularidades que deram causa à suspensão. Então, tudo o Conselho de Medicina vai fazer a checagem. Não é um ato porque poderia ser utilizado politicamente. Eu não gosto de tal coisa, eu vou fazer. Eu gosto, não sou leniente. Não. O Conselho vai lá olhar, tanto para confirmar que aquela suspensão é adequada, é correta, quanto para desinterditar. Esse ato deve contar com a participação do corpo clínico, em razão da integração e responsabilidade compartilhada pela assistência e segurança dos pacientes. Nada isolado, sempre compartilhado. E comprovar, sempre que instado pelo Conselho, que de forma documental, antecedendo a este ato, exigir providências de instâncias superiores para a solução do problema. Então, nós estamos deixando na resolução um ritual dizendo que
Antes de você pedir ao Conselho para fazer a interdição, você tem que demonstrar proatividade para resolver. Você tem que documentalmente se dirigir à instância superior que possa resolver o problema. Se você não toma essa providência e está na informalidade, conversando, com toda certeza, você, diretor técnico, será alcançado e responsabilizado por omissão. Então, tudo que está posto na resolução é para que nós todos vistamos o jaleco da defesa do nosso ato. E também é dever do diretor técnico garantir que todos sejam tratados com respeito e dignidade pelas equipes e profissionais de saúde da instituição que dirige. Nós estamos dizendo aqui que o diretor técnico, ele precisa ser a pessoa que harmoniza as relações dentro das equipes. Quer dizer, o diretor técnico tem nessa resolução um papel extraordinário de fazer com que o estabelecimento funcione com toda a sua extensão e funcione adequadamente, obedecendo às regras que são impostas pelo Conselho Federal de Medicina e, naturalmente, as regras paralelas que tem a Anvisa e o Ministério da Saúde. Nós estamos colocando essa parte apenas, mas essa resolução, ela tem, a parte que nós estamos publicando agora, tem 800 folhas. E ela está permeada das nossas próprias resoluções, das resoluções da Anvisa, das portarias ministeriais, sempre que elas estiverem em consonância com o pensamento e com as exigências que nós estamos fazendo. Na resolução 2147, nós estamos dizendo o que é que o diretor técnico obriga-se a fazer. O diretor técnico, até então, ele tinha um perfil mínimo. Você vai tomar conta do hospital, vai garantir o funcionamento, mas não estava dito. O senhor obriga-se a tal responsabilidade. Então, nós dissemos que ele zela pelo cumprimento do disposto nessa resolução, assegurando condições dignas de trabalho, visando o melhor desempenho do corpo clínico e dos demais profissionais de saúde em benefício da população, sendo responsável por faltas éticas decorrentes de deficiências materiais, instrumentais e técnicas da instituição. A lei diz: sem um diretor técnico, médico e principal responsável pelo funcionamento do estabelecimento, ele não pode funcionar no território nacional. Aí nós estamos dizendo aqui, é o senhor quem tem a obrigação de garantir as condições técnicas, instrumentais e materiais para que a instituição funcione. Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das comissões de ética médica, certificar-se da regular habilitação dos médicos perante o Conselho de Medicina, bem como sua qualificação como especialista, exigindo a apresentação formal dos documentos, cujas cópias devem constar da pasta funcional do médico. Então, nós estamos dizendo que no departamento de pessoal tem que ter uma pasta funcional dizendo, com a cópia do que o médico tem lá no Conselho de Medicina, com as suas habilitações. A gente ainda tem no Brasil inteiro, o exercício ilegal da medicina, porque alguém chega com um documento, ninguém confere, a pessoa não é sequer formado em medicina e ganha status de plantonista, de assistente. Por quê? Porque as autoridades, os diretores dos hospitais, as autoridades de saúde pública dos municípios, não conferem, não têm uma pasta com esses documentos que são exigidos para que o médico exerça a medicina no Brasil. Organizar a escala de plantão e tomar providências quando faltar o plantonista. Nas áreas de apoio ao trabalho médico de caráter administrativo, envidar esforços para assegurar a correção de repasse dos honorários e do pagamento de salários, comprovando documentalmente as providências tomadas junto das instâncias superiores para solucionar eventuais problemas. A gente está dizendo isso porque não
não é incomum a gente tomar conhecimento de que houve retenção de salário, não repasse de honorários de convênios. E a gente está dizendo aqui, é o senhor diretor técnico que tem responsabilidade não de pagar, mas de garantir a visibilidade nesses processos, e documentalmente, não é de boca não. E assegurar que as condições de trabalho dos médicos sejam adequadas no que diz respeito aos serviços de manutenção predial. Ele tem que ver isso. Assegurar que o abastecimento de produtos e insumos de qualquer natureza seja adequado ao suprimento do consumo do estabelecimento assistencial, inclusive alimentos e produtos farmacêuticos, conforme padronização da instituição. Cumprir o que determina a Resolução 2056, no que for atendente à organização dos demais setores assistenciais, coordenando as ações e pugnando pela harmonia intra- e interprofissional, cumprindo o que determina a norma quanto às demais comissões oficiais, garantindo seu pleno funcionamento, inclusive a de segurança do paciente. Essa que está na resolução. É responsável pela propaganda. A propaganda tem uma regra muito clara, a Resolução 1974 de 2011, é uma resolução que modernizou o entendimento da propaganda médica, mas ela é muito rigorosa, ela não permite que os médicos se comportem como a gente está vendo, ultimamente, em algumas profissões. Não pode mostrar antes e depois, não pode fazer concorrência mostrando o preço. Toda vez que aparece uma propaganda assim, a gente manda apurar. Ontem mesmo mandei para um conselho uma propaganda em que o médico está oferecendo seus trabalhos a R$10, né? Isso na rede. Então, essas atitudes nós coibimos. E assegurar que os médicos que prestam serviço no estabelecimento médico, independente do seu vínculo, obedeçam às disposições do regimento interno da instituição. Nós estamos, inclusive, construindo agora um regimento interno padronizado para todos os estabelecimentos, permitindo que eles se ajustem em alguns aspectos às suas peculiaridades, mas o corpo do regimento ele deve ser único para dar harmonia ao que a gente fiscaliza. E nós queremos, naturalmente, ter certeza de que a nossa fiscalização ela será eficaz. Muito bem. Cadê o... Quem é que está, Léo? Eu queria que vocês projetassem, isso está no nosso roteiro de fiscalização, como eu disse, é um roteiro, o roteiro que está saindo agora, assinei a semana passada, tem mais de 700 folhas, quer dizer, é um roteiro imenso. E para o núcleo de segurança do paciente, nós apenas transcrevemos o que veio da Câmara Técnica como sugestão. A Câmara Técnica, ela encaminha, a gente não trabalha dissociado, a gente trabalha sempre em harmonia com as informações que nos chegam, e o trabalho é feito a 40 mãos, né? Eu tenho aqui algumas pessoas que trabalham na elaboração desse roteiro, o Luciano é um deles, a Eliane está ali, eu já falei com ela, minha dileta amiga baiana. Então, a pergunta... E veja aqui, olha, essa palavra essencial dispõe de núcleo de segurança do paciente, o responsável técnico médico, o diretor técnico médico, não é o responsável técnico, o diretor técnico médico, ele, a partir dessa resolução, ele tem a obrigação, passa a ter a obrigação de formar, constituir o núcleo de segurança do paciente e designar os seus componentes, médicos, enfermeiros, assistente social, todos os envolvidos nesse processo. E as perguntas, ele é essencial, se disser não, gera irregularidade, vai ser autuado. Se disser sim, a gente vai para as perguntas que são padrão. Faz registro em atas das reuniões,
data do último registro, porque a gente vai saber se está funcionando com regularidade, realiza comunicação e notificação dos eventos adversos, porque isso é uma obrigação, e quantos foram comunicados nos últimos 12 meses. Então, a gente aí vai para o descritivo. Itens recomendatórios, porque nós não estamos ainda em condição de adensar a fiscalização, isso é um processo educativo, mais adiante esses 7 itens passam a ser obrigatórios. Então, tudo tem uma etapa. Não é? Eu falei muito das condições adversas que a gente exerce a profissão. Então, a gente não pode chegar agora e dizer, não tem nem condição de você sentar numa cadeira, porque não tem cadeira, e dizer, implanta o núcleo. Não. Vamos para o processo educativo, que é o que o CURI e o Guariche, notadamente, que desde o começo cobra, que a gente eduque, né, Guariche? Então, disponibiliza protocolos de segurança do paciente, sim ou não? Disponibiliza protocolos de identificação do paciente, disponibiliza protocolos de higienização das mãos, disponibiliza protocolos de cirurgia segura, disponibiliza protocolos de prevenção de úlcera por pressão, disponibiliza protocolos de prevenção de quedas e disponibiliza protocolos do uso e administração de medicamentos. Então, isso está no nosso roteiro, isso está num tablet, tudo digitalizado, fica uma cópia no Conselho Regional e quando concluem a fiscalização, tudo que foi registrado vem aqui na nuvem e é guardado aqui no Conselho Federal de Medicina. Hoje a gente tem acumulado, para a primeira parte do nosso roteiro, mais de 11 mil fiscalizações feitas de consultórios a ambulatórios. Agora, com a publicação da Resolução 2153, nós vamos fazer essa análise acurada dos estabelecimentos hospitalares. Por enquanto, os hospitais gerais e os seus departamentos. Mais adiante, a gente já está trabalhando para os hospitais especializados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Manuel, parabéns pela sua apresentação. A gente vai encerrar esse momento aqui, vamos passar os debates. Doutor professor Henrique, para entregar os certificados, chamo o doutor Cúrio para conduzir os debates. Parabéns, doutor Manuel.